Olá a todos os visitantes do canal do YouTube do Instituto Santo Atanásio. Estamos aqui para mais um Isa Notícias. Pois bem, se você quer ver os Isa Notícias anteriores, membros.institutosantoatanasio.org, certo? E se gosta do nosso conteúdo aí, considere ser membro, né, da nossa plataforma de membros. Bom, vamos lá. Notícia de hoje está no Vatican News. O Vatican News às vezes coloca umas coisas interessantes, né? Não é só desgraça. Hoje eu vou ler uma notícia bem interessante que está no Vatican News, né? O título é Igreja e Maçonaria. Stagliano, 2 pontos. São profundamente inconciliáveis. Então, né, o Dom Stagliano está dizendo que igreja e maçonaria são profundamente inconciliáveis. Qual é o contexto disso, né? Por que ele falou isso, né? Ele estava no belo dia e tal, ele falou: igreja e maçonaria é inconciliável, né? Não, tem um contexto, né? Teve um evento em Roma em que um cardeal lá, entre a alta cúpula do clero lá de Roma, junto com os maçons, e um cardeal foi lá até e defendeu, né? Nós temos que abrir o diálogo permanente com a maçonaria. Um cardeal chegou a afirmar isso, né? E tal. Ou seja, né, mais um escândalo aí vindo do Vaticano e tal, né? Aí, né, o Dom Stagliano está falando isso por causa desse contexto, né, desse escândalo em relação à maçonaria. Embora, né, já vou adiantar aqui uma coisa, né? Onde é que está, né, esse diálogo permanente? Onde é que começou o diálogo permanente com a maçonaria, né? Na síntese de encerramento, ou seja, no encerramento do Concílio Vaticano II, né, o Papa Paulo VI, ele falou uma frase que basicamente resumiu, né, o Concílio Vaticano II, né, que é aquela famosa frase, né, a religião do Deus que se fez homem, ou seja, religião católica, né, porque Cristo se fez homem, falou, fundou uma igreja, então, a religião do Deus que se fez homem, né, encontrou-se com a igreja do homem que se fez Deus, né, que era a ideia iluminista, né, alimentada pela maçonaria, essas coisas, né. Então, assim, a religião do Deus que se fez, ela é inconciliável com a religião do homem que se faz Deus. Assim, tem passagens de Jesus claras em relação a isso, não poder servir a dois senhores, né, os últimos serão os primeiros, né, para dizer, né, sobre a humildade, né, Deus, né, ele dá sabedoria aos humildes e cegueira aos soberbos, né? O Magnificat de Nossa Senhora, né, diz, né, que Deus elevou os humildes e deu um carrinho por trás, né, um pontapé, um calço nos soberbos, né, ou seja, derrubou os soberbos. Ou seja, né, o que é o soberbo? É o homem que se faz Deus, pô. Isso é soberbo. O famoso serei como os deuses aí, né, que os nossos primeiros pais caíram aí, né, ao comer do fruto, né. Então, assim, essa abertura, e sem contar que antes, né, já tem uma documentação sobre isso, né, a infiltração maçônica na Igreja Católica para, inclusive, produzir o Concílio Vaticano II, né, existiu, né. Então, essa frase do Paulo VI aí não foi à toa, eles realmente tentaram, né, o ajornamento, a abertura com o mundo e tal, isso sempre foi estranho à teologia católica, né. Para daí vir um arcebispo de Recife e reclamar, esses católicos aí que ficam falando mal do Concílio Vaticano II e tal, acho que assim, pô, mas o Concílio Vaticano II aí tem umas coisas estranhas aí, né? Como assim a religião do Deus que se fez homem, né, se encontrou com a religião do homem que se fez Deus e agora eles vão ser amigos? Como é possível um treco desse? É possível se a religião do homem que se fez Deus, né, abandonar a vida sobrenatural e ficar só no naturalismo, aí é possível. E aí isso vai gerar, né, encíclicas pro gosto dos maçons como Fratelli Tutti, ou Campanha da Fraternidades no Brasil, né, para tratar de tema como amizade social, né. Então por essa via aí é possível, né, você fazer. Só que não é a religião do Deus que se fez homem isso não, entendeu? São os traidores dessa religião. Vamos lá, vamos ver o que o... Fora esse contexto aqui, né, que o Dom Stagliano, né, não comenta, né, o Isa Notícias está trazendo para cá, né, para botar mais gasolina no fogo. Vamos lá, vamos ver o que ele falou, né. O presidente da Pontifícia Academia de Teologia, em entrevista à mídia do Vaticano, reitera as razões da incompatibilidade entre a fé católica e o pensamento maçônico.
Ao contrário do que queria o Paulo VI. Vamos lá. Nossa ideia de Deus não é ditada pela razão humana, mas pela revelação. Deus se revelou, então é óbvio, não é a razão humana. Também divergimos quanto ao significado profundo de fraternidade e da caridade, que é o que a gente tá... Pô, olha só, obrigado, Dom Estado. Parece que o Augusto do Instituto Santo Tanás é um maluco aí que fica criticando a amizade social em nome da caridade. É isso. É isso. Uma coisa é a fraternidade maçônica, que a CNBB está chamando de amizade social, e outra coisa é a caridade católica, né, que é amor sobrenatural. São duas coisas completamente diferentes. Obrigado. Os fiéis que se unem às lojas maçônicas estão em um estado de pecado grave. Eles não podem receber a comunhão. Então vamos lá, o que ele vai falando aí? Vamos pegar as citações dele. Ele diz: a heresia maçônica, heresia, olha aí, é uma heresia que está fundamentalmente alinhada com a heresia ariana. Claro que está. Né? Quem foi o grande combatente do arianismo? Nosso patrono Santo Atanásio. Santo Atanásio, rogai por nós. Afinal, foi precisamente Ario que imaginou que Jesus era um grande arquiteto do universo, como a maçonaria considera o ser supremo, negando a divindade de Cristo. É por isso que o Concílio de Nicéia, cujo milésimo sexagésimo aniversário celebraremos em breve, afirma com veemência a verdade sobre Jesus, que é gerado e não criado, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Quem vai na missa tridentina reza isso, né? Todo domingo reza o creio completo, né? A Constantinopolitana todo domingo. Quem vai na missa nova é só o não que esteja errado, né? Mas é o picotado. Mas é isso, né? Assim como o Ario negava, qual que é a grande heresia do arianismo, né? Do Ario? Ele negava a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi Deus que se encarnou, ele se fez homem. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Ario tentava resolver o mistério da encarnação de Cristo, dizendo não, ele não era Deus, ele era um grande homem. O maior homem de todos que já existiu. Então, para a maçonaria louvar nosso Senhor Jesus Cristo como um grande homem, os grandes mestres que já existiram, para a maçonaria isso, entre aspas, é fácil. É difícil lá no grau 33, porque daí eles gostam de umas capetagens. Mas, né, para maçom aí, forreba aí, de baixo calão, aí é fácil chegar, não, respeito Jesus. Jesus tem ensinamentos muito, né, muito, como é que é? Muito úteis, muito importantes e tal. Acho que assim, cara, Jesus é muito mais que Jesus é o ensinamento supremo. É Deus. Não é questão assim, eu gosto dos ensinamentos de Jesus. Não, os ensinamentos de Jesus são bons e eu tenho que obedecer ele. É outra lógica. Vamos lá. E é precisamente a ideia do arquiteto do universo, ou do grande relojoeiro, defendida pela maçonaria, que é incompatível com a ideia católica de Deus. Porque essa ideia é fruto do raciocínio humano que tenta imaginar um Deus, enquanto o Deus dos católicos é fruto da própria revelação de Deus em Cristo Jesus. Em essência, é um fruto de um evento histórico no qual Deus se fez carne, aproximou-se dos homens, falou a todos os seres humanos e os destinou à sua salvação. E essa salvação, vou acrescentar, essa salvação é via Igreja Católica, fora da qual não há salvação. Mas eu sou um bom cidadão. Eu faço filantropia, né? Os maçons gostam, né, eles se acham os mestres da filantropia, né? Mas não é caridade, pô. Não é caridade. Salvação via Igreja Católica. Aí continua a matéria. Até mesmo o conceito de irmandade expresso pela maçonaria está a anos-luz de distância do conceito de fraternidade da fé católica. Dom Stagliano afirma que nossa fraternidade é estabelecida no sacramento de amor de Deus em Jesus. É estabelecida na Eucaristia, não na ideia genérica de sermos irmãos. Ouviu o CNBB? Ouviu o CNBB? O mesmo raciocínio, acrescenta o prelado,
pode ser aplicado à caridade cristã, que não tem nada a ver com a filantropia maçônica. A caridade cristã corresponde ao evento histórico de um Deus que morreu e ressuscitou por nós e pede a seus filhos que não sejam meramente filantrópicos, mas que sejam eventualmente crucificados por amor. Ou seja, tudo que eu faço, todo sacrifício que eu faço, que seja por amor a Deus. E o que move esse amor a Deus é a caridade, é o próprio Espírito Santo que nos infunde esse amor e que permite que a gente faça atos de caridade. O esforço humano não é capaz de fazer um ato de caridade. A CNBB parece que não sabe disso, né? Esse conceito de amizade social, né? O cristão ama a verdadeira luz. Vai continuar aqui a notícia. Sobre a total incompatibilidade entre ser católico e aderir à maçonaria, o presidente da Pontífice Academia de Teologia enfatiza que, abre aspas, dentro da maçonaria são desenvolvidas tramas de poder oculto que estão em contradição com a ação cristã. Em suma, quando falamos de inconciliabilidade, estamos nos referindo a profundas contradições. Não podemos nem mesmo apelar para a oposição do teólogo Romano Guardini para dizer que eles podem estar juntos. Antes de eu comentar, vou ler isso aqui. Mistério versus esoterismo. Outro ponto importante de divergência é o esoterismo, composto de doutrinas espirituais que muitas vezes são secretas e reservadas, que permeia os ensinamentos maçônicos. Mesmo no catolicismo, especifica Dom Stagliano, falamos de mistério. Mas os evangelhos nos dizem que o mistério escondido ao longo dos séculos não deixa de ser mistério, mas deixa de ser escondido. Porque o mistério escondido ao longo dos séculos foi revelado. Aqui, essa parte aqui é importante, tá? Então você veja, o cristão ama a luz. Né? Botar a candeia em cima da alqueire, e não embaixo, né? Para iluminar. Quando Nosso Senhor ele foi questionado pelos fariseus, quem que tu és tal? Nosso Senhor chegou e falou na boa lá, né? Aí, na moral, preguei abertamente em todas as sinagogas. O que eu tinha para dizer, eu disse abertamente a todos. Não tô, né? Ao contrário de vocês aí, fariseu, que gostam dos ocultistas cabalistas, né? Que a cabala vem dos fariseus, né? Vocês que gostam desse ocultismo cabalista, aí seus hereges, né? Eu preguei abertamente nas sinagogas. Nós cristãos temos que pregar abertamente. É a luz, certo? A doutrina católica é só para algumas pessoas especiais? Não, é para todos. Todos. Como o Papa Francisco gosta de dizer, né? Todos. Nesse sentido, sim. Todos. A doutrina católica está acessível a todos. Certo? Não são todos que a querem. Mas ela está acessível a todos. Certo? Porém, outra é a característica da seita. Toda seita vai ter aquele elementozinho ocultista. Aquela coisa de só nós sabemos. Aquela coisa de tem uma verdade aqui ó, que ninguém sabe e eu sei. Isso é típico de seita. Né? O grande arquiteto, tal, se você for crescendo nos graus da maçonaria, você vai aprender quem é o grande arquiteto. Até chegar no grau 33 e descobrir que é o Satã mesmo lá. Mas, né? Quando chegar lá, não. Tem esse conhecimento aqui que, né? Tipo assim, tem um conhecimento que é pro povão que ele é meio burro aqui. Mas nós que somos os iluminados, isso é muito tipo de seita, né? Nós temos o conhecimento secreto, certo? E para acender esse conhecimento secreto, você tem que passar por um ritual, você tem que passar por algumas coisas e tal. Toda seita tem essa característica. Né? Quando nós católicos chamamos os protestantes de seita, né, você veja que os protestantes, nos cultos protestantes é muito comum, né? Os caras lá tacar pombagira lá e começar, né? Bom, a gente viu, fizemos isso em notícia, né? Como é que é? Baby do Brasil. A Baby do Brasil profetizou do nada que o Apocalipse vai vir daqui a 5 a 10 anos, se prepare para arrebatamento, não sei o que.
Pô, mas que conhecimento ocultista é esse da Baby Brasil, né? Ou seja, né, revelações especiais, né, essa busca por revelações especiais e tal, tá muito presente, hein? Sobretudo nessas seitas neopentecostais, né, elas estão presentes. Enquanto que, né, aí você vem aqui no Instituto Santo Atanásio. Você vem no Instituto Santo Atanásio, assim, o que você vai aprender de nós que é oculto? Assim, nada. Né? Nada. Né? O que nós temos para ensinar é o que a gente estuda, né? Que está na fé, podemos ensinar para qualquer um, né? Que perguntar, tal. Claro, como aqui no Instituto Santo Atanásio, nossos membros, né? Tem todo mundo uma vida de estudo, digamos que a gente, né, se pegar a média das pessoas, a gente tem mais conhecimento que a média das pessoas, né? Também não é que a gente é intelectual, não é isso. Mas assim, a gente estuda, a gente busca ter uma vida de estudo para ter uma melhor compreensão. Então, se quiser, né, ter uma conversa mais profunda, uma conversa mais, né, sobre temas mais difíceis, etc., né, talvez você consiga aqui no Instituto Santo Atanásio e não vai conseguir na sua paróquia, por exemplo. Né, porque na paróquia o pessoal geralmente não estuda. Muito pelo contrário, inclusive. Né, eles estão mais próximo da maçonaria do que... E quando não são abertamente maçom, conheço casos aí de pessoas que coordenam um grupo de pastoral e o cara é maçom. Todo mundo sabe que é maçom, o pároco não faz nada. Essa coisa de religião de Deus que se faz homem, se encontrando com a legião do homem que se faz Deus é do capeta mesmo isso aí. Mas olha só. É isso. Embora, né, nós, né, assim, pessoas que estudam a fé possam ter um conhecimento mais profundo sobre a própria mesma fé e tal, não é um conhecimento oculto. É um conhecimento que pode ser ensinado. E até é um ato de caridade, uma misericórdia espiritual, né, ensinar os ignorantes. Certo? Então você vejam que são duas maneiras diferentes de lidar com conhecimento. Os ocultistas esotéricos, eles acham que eles têm um conhecimento que só alguns poucos deles podem deter, né? E a furrebagem vai ter que ficar de fora aí porque não está preparado para isso. Enquanto nós católicos não, né? Nosso Senhor mandou, pregou abertamente, os apóstolos pregaram abertamente, a fé que vem sendo transmitida pela tradição, né? Desde a época dos apóstolos, nós temos que transmiti-la abertamente. Então, nós amamos a luz e nós não somos esotéricos. Nós somos doutrinais, mas nós não somos esotéricos. Essa doutrina está acessível. A doutrina da salvação está acessível a todos os homens. Todos, todos, todos. Como diz o Papa Francisco, mas eu estou aplicando no contexto correto. Do todos, todos, todos. Outra questão aqui, tinha mais uma coisa que eu tinha para falar, mas fugiu, deixa eu ver. Ah, sim, falamos de mistério. Né? Então, veja, o que é um mistério? Por definição, o mistério ele é inesgotável. O mistério é inesgotável. Nós podemos nos aprofundar no mistério, mas nós não podemos esgotá-lo. Por exemplo, o mistério da encarnação de Cristo. Nossa inteligência consegue entender que Deus se fez homem e que nosso Senhor Jesus Cristo era verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Então a fé ilumina a nossa razão, nós somos capazes de entender isso. Agora, como exatamente funciona esse Jesus Cristo era ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem? Isso é um mistério. Os teólogos, eles se debruçam, né? Vão lá, conversam, tal. Mas assim, nunca vai esgotar. Né? Você veja, Deus. Nós sabemos que Deus é amor? Deus é amor. Deus é justiça? Deus é justiça. Deus é misericórdia? Deus é misericórdia. Deus é a perfeição de todas as virtudes que existem? Deus é a perfeição de todas as virtudes que existem. Não obstante, Deus é simples. Deus é tudo isso e uma coisa só. Não, mas ele não tem essa virtude, tem essa... Não é que ele tem, ele é a virtude. Tá, mas se ele é a virtude, como é que ele pode ser duas virtudes ao mesmo tempo? Tá entendendo? Ele é amor, ele é amor. Ele também é justiça, ele também é justiça. Mas ele é amor e justiça de maneira simples. Conseguimos entender isso, mas é um mistério. É um mistério. O que é a beatitude eterna? É contemplar Deus face a face. Ou seja, nós vamos... A nossa mente ela será deformada e nós vamos captar a essência de Deus inteiramente, não porque ela é inesgotável. Nós vamos captar algo da essência de Deus. Uma parte do mistério divino nos será revelado no céu de maneira dignificada, mas não completamente. Porque Deus é inesgotável. Nós conseguimos entender isso. Deus é inesgotável. Mas a inesgotabilidade de Deus é um mistério. Ou seja, novamente, o mistério, ele é... A gente sempre pode se aprofundar no mistério. Né?
Então, por exemplo, quando Jesus Cristo se encarnou, fundou sua igreja e tal, várias coisas que estavam veladas no Antigo Testamento se deram luz. Ou seja, várias coisas que eram figuras no Antigo Testamento tiveram cumprimento com a encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo, de tal maneira que a maneira correta de você interpretar o Antigo Testamento é a luz do Novo. Porque muitos dos mistérios que estavam lá foram revelados. Porém, foram esgotados os mistérios? Não foram esgotados os mistérios. Isso que é interessante. Então, o católico, ele sempre vai ter o que meditar, porque o mistério, ele é inesgotável. Inesgotável. Fora quando a gente vai falar dos místicos, né? Que quando os místicos chegam num determinado ponto, eles começam a ganhar a ciência infusa. Que eles não conseguem nem descrever com palavras humanas, né, os conhecimentos que eles estão recebendo. Certo? Então, tem toda só que mesmo esse conhecimento místico que os santos recebem, não é ocultismo. Não é ocultismo. Não é ocultismo. São mistérios aprofundados. Mas não é ocultismo. Às vezes a palavra humana não consegue, né? A linguagem humana não é capaz de descrever isso porque está acima da nossa capacidade humana. Mas não quer dizer que é oculto. Quer dizer que se nós não vamos conseguir contemplar isso aqui, né, no céu, possivelmente. Então, e por último aqui, né, vai falar a condenação constante da igreja. Certo? Traçando a constante condenação da igreja à maçonaria ao longo dos séculos, Stagliano faz questão de recordar a última resposta do Dicastério para a Doutrina da Fé a um dos bispos das Filipinas, datada de 13 de novembro de 2023 e aprovada pelo Papa Francisco, na qual reitera que a associação ativa continua proibida. Os fiéis, conclui, que aderem às lojas maçônicas estão em estado de pecado grave e não podem absolutamente ter acesso à comunhão. Antigamente, um pouco mais tarde, quando a igreja era um pouco mais... estava um pouco mais lúcida, né? Não tanto em crise, né? Era a pena de excomunhão. Hoje eu não sei como é que está aí, mas... né, de fato, hoje o magistrado é pecado grave, né? Então, se você vai lá e se confessa, né, você resolve o problema. Tem que sair da maçonaria, se confessar, etc. Mas, enfim, né? E chama a atenção aí para mais uma contradição aí, né, do Papa Francisco, né? Ele faz uma encíclica maçônica, que é a Fratelli Tutti, né, e assina ali um documento do dicastério, né, dizendo, não, é pecado grave. Né? Assim, olha, vai entender, né? Quer dizer, se você entende o peronismo, entende a teologia do povo, você entende isso, né? Mas não é seguindo a reta razão que você vai entender esse tipo de coisa. Esse tipo de contradição aí do Papa Francisco. Mas, tá aí, né? Você veja que o Stagliano aí confirma aquilo que eu venho falando em relação à campanha da Fraternidade 2024. Né? Fraternidade cristã não é a mesma coisa, não é sinônimo de fraternidade humana. Nós não somos todos irmãos e irmãs. Só os batizados e que têm a fé integral. Bom, se os bispos não estão falando, né, as pedras, né, tipo de alguns influencers odiados pelo Dom Mol, estão falando. Seria isso que teríamos para hoje. Viva Cristo Rei!